Cláudia, tudo bem? Me ouvem bem? Boa noite, pessoal. Obrigado pela participação. Muito boa noite, Cláudia, tá? Lu, tudo bem? Ma, é isso aí, pessoal. Vamos só aguardar o Léo entrar. Me ouvem bem? O som está bom, a imagem? Legal. Só escrever pro Léo aqui. Show, obrigado. Fala, Léo. Boa noite. Ótimo. Carliane, tudo bem? Léo, você sabe aí, né? Só clicar aí para participar e aí você já entra aqui. Eu dou o aceitar. Canim, valeu pela força. Muito bom. Hoje, segunda-feira. A semana passada, não sei se vocês tiveram essa impressão, mas apesar de aqueles que não trabalharam no carnaval, meu, que semana, né? Parece que foram 3 dias de 10 dias, né? A semana foi agitada. É isso. Rafa, valeu, Fê. O Léo conectou. Fala, Léo! Tava tendo problemas técnicos aqui, Capela. Tranquilo. Como você tá, querido? Firme? Boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem, graças a Deus. E você? Bom também. Consegue Léo, acho enxergar? que agora voltou. Vamos ver. Me ouve bem, Léo? Ouço. Eu acho que tá só com Áudio um tá ok? delay, viu, Léo? Deve estar com algum delay. Eu vou entrar de novo aqui, então. Beleza. Deixa eu posicionar aqui meu vídeo. Pronto. Deixa eu mudar a bandeira, deixa eu pôr a do Brasil, porque a da França não vale agora. É isso aí. Põe a do Brasil, caramba. Vamos aguardar, pessoal. O Léo tá entrando. Aí, se vocês tiverem também alguma pergunta que queiram fazer, que não conseguiu colocar lá na caixinha, pode escrever aqui. Eu tenho algumas perguntas que colocaram lá, o Léo também. E a gente vai discutir sobre o tema aqui hoje. Vai ser legal. O... Aqui. Boa. Vamos lá. Agora foi. Agora foi, Léo. Consegue me ouvir bem? Consigo me ouvir bem? Agora sim, perfeito. Não tem Então, mais delay. sem Atraso na delay. vida não dá, né, Léo? Nem na internet. E aí, Léo, primeiro, obrigado, cara, pelo seu tempo. Obrigado porque esse trabalho a nossa ideia aqui é a gente trazer para as pessoas que nos ouvem conteúdo de alto nível, não porque somos altos, porque nós não somos, mas porque a gente quer colaborar, principalmente eu, a gente quer colaborar para as pessoas, né, terem, enfim, com informações que a gente viveu aí um pouco. Eu acho que isso é o mais importante, é o que tem muito acontecido nesse Clubhouse também. Cara, é isso aí, vamos levar para as pessoas, né, o que a gente viveu, levar um pouco de conhecimento. E é o que eu falava, né? A gente consegue trazer conteúdo de MBA aqui nessas lives, né? E espero que as pessoas valorizem isso, porque de verdade é isso, né? Quantas vezes nem numa sala de aula a gente tem acesso ao que a gente consegue ter aqui, né? Então esse é o grande privilégio das redes sociais, né? Assim, Capela, primeiramente, boa noite e obrigado pelo convite. Você sabe que é uma honra participar desse projeto contigo, amizade de Valeu, longa data, parceria de longa data. verdade. E você já começou tocando num ponto que é
eu digo fundamental nos dias atuais. Está muito em alta, todo mundo falando de conhecimento que não se aprende na faculdade, coisas que a academia não ensina, coisas que você aprende no dia a dia, né? Mas buscar esse conhecimento é algo que ainda a gente vê uma certa, por vezes, uma falta de iniciativa, que você falou, a questão do interesse, mostrar a vontade, ter a vontade de ir atrás do algo mais e partilhar do conhecimento de um cara como você, que chegou onde muita gente quer chegar, que está trilhando um caminho que muita gente quer trilhar. A gente pode ter, não ter 10 mil pessoas hoje aqui hoje, mas tem uma que vai fazer diferente amanhã, então essa Legal, noite já valeu a pena. E é isso assim, mesmo. cada noite vai mudando a vida de cada pessoa, a gente vai podendo agregar. Então, prazer, é uma parceria que eu tenho muito carinho de estar aqui hoje. Eu também, Léo. Você sempre foi luz na minha vida e sempre, inclusive, para ajudar a arrumar talentos, né, nas empresas, na MC e assim vai. É isso mesmo. Léo, antes da gente começar a entrar no tema, fala um pouquinho para as pessoas o que você faz, né? Qual é o seu trabalho, porque estava Branch Manager, né? Branch Manager do Robert Health, mas às vezes muitas pessoas não entendem o que é isso. Se puder, né? Aqueles que entendem, não fiquem bravos comigo, que as pessoas, mas é bom a gente explanar um pouquinho. É diferente do mercado de 20, 30 anos para trás, que você tinha uma estrutura hierárquica que todo mundo sabia o que todo mundo faz. São muitas empresas diferentes, muitas carreiras, muitas profissões novas e cargos novos. Eu estou na Robert Half há quase 11 anos agora, trabalhando com um recrutamento especializado. Então, é a função do headhunter, né? A contratação de executivos ou de mão de obra altamente qualificada, com base em requisitos técnicos e valores da empresa de uma maneira geral. Hoje eu cuido da operação do escritório do ABC e que atende também a Embaixada Santista, recrutamento permanente e temporário. Então, o Branch Manager ele é, na verdade, um gerente de filial, um gerente de operações, nesse sentido. Legal, Léo. Bom, pessoal, só para reforçar, a, a empresa que o Léo hoje, que o Léo trabalha, a Robert Health, eu falo, é uma das maiores, né, Léo, no mundo de especializada em encontrar mão de obra, né? Então as empresas vão lá, contratam eles e eles buscam, né, mão de obra especializada, né, para atender a demanda das empresas, né? O Léo já contratou para mim onde eu trabalho gerente de compras e várias outras posições importantes, né? Ele sempre esteve envolvido. E graças a Deus todos nós tivemos muito sucesso, né, Léo? Exatamente, ainda bem, né? A parceria deu frutos, que eu falo. Deu certo. E é legal essa abordagem porque tem tudo a ver com o que a gente vai falar hoje, né? O recrutamento especializado, na abordagem que a gente costuma aplicar, eu costumo dizer que ele está relacionado até a uma atuação mais próxima da estratégia da empresa. Então, a empresa, por vezes, ela vai ter um problema, e a empresa é um organismo vivo, ela é composta de pessoas. Seja um problema na indústria, seja um problema de sistemas, a resolução disso vai passar por pessoas. Então, o meu papel é encontrar pessoas qualificadas para gerar esse resultado na empresa através do trabalho que elas vão empregar. Então, isso passa por uma análise estrutural, né, como a empresa funciona, como ela está organizada, processos, a dinâmica, a tecnologia envolvida, ciclo de vendas, ciclo de produção, para aí a gente entrar nos detalhes, nos gargalos, nas dificuldades e poder fazer uma contratação que seja assertiva. Então, por Legal. vezes a turma vai pensar, então quer dizer, é simplesmente técnico? É parte do processo. Aí tem a outra parte que também tem a ver com o nosso conteúdo, que é a parte das competências, o comportamento, ou seja, o ser humano como indivíduo, que aí é a mistura, o match dos valores, é a questão de você identificar valores, cultura, modo de agir, modo de pensar que estejam alinhados com a forma como a empresa pensa e se organiza, mas como aquele time pensa e se organiza, né? Léo, e nessa linha, né, as pessoas estão aqui ouvindo a gente, assistindo, quero dizer, é, eu como gestor tenho tido muita dificuldade de encontrar gente boa no mercado. E não sou eu, né? Não sou o único no mundo, no Brasil, muitos têm também tido bastante dificuldade.
que é gente boa que eu valorizo no meu time, por exemplo, né? De verdade, eu estou não pouco preocupado, né? Mas não é uma prioridade contratar gente muito boa tecnicamente. É importante, mas não é prioridade. É óbvio que para áreas como IT ou esse tipo de áreas a gente precisa ter. Depende do nível também, né? Mas é bastante importante os soft skills, né? Para quem não conhece, soft skills são aí as suas virtudes pessoais, né? Suas qualidades pessoais, que é aquilo que a gente não consegue aprender, né? Ou consegue, mas leva um tempo, né? Até de mudança de vida, de comportamento, qualidades comportamentais numa vida profissional. E isso normalmente a gente vem atrás de casa, atrás dos nossos valores pessoais, da nossa cultura, da nossa igreja, junta tudo isso daí e gera um ser humano profissional, na minha opinião. E eu sempre valorizo muito isso, né? Você ter aquela pessoa engajada, mas que, meu, tá sempre preocupada em entregar, ser generosa, entregar um pouco mais. Não que a pessoa tenha que trabalhar de graça, mas ela entregar um pouco mais, né? O que é um pouco mais? Poxa, se me pediram essa planilha, se me pediram esse relatório dessa maneira, esse meu cálculo de WOC, esse meu cálculo de análise de investimento, né? Essa minha proposta de cotização de um fornecedor X, o cara tem que trazer algo além daquilo que a gente pediu. Eu valorizo muito isso, porque eu não preciso empurrar essa pessoa, mas é uma pessoa que vai trazer para mim até coisas que eu não pensei. O que você, como um profissional que está nessa linha de frente buscando pessoas para o mercado, pode dizer sobre isso? Eu sou louco, só eu penso assim, né? Tenho problema ou não? Enfim, fala para as pessoas aqui um pouquinho, acho que isso é super importante, né? Só para eu preparar. Eu ouço muita gente preocupada em fazer pós-graduação. Cara, aqui no Brasil é impressionante. Eu sei que é uma outra pergunta, mas depois eu esqueço. As pessoas no Brasil terminam, não, eu tenho que fazer minha pós. Meu cara não fala inglês, não fala espanhol, mas está preocupado com a pós dele, né, que ele vai botar toda a grana dele lá, e o cara ainda é um analista. Então comenta com a gente um pouquinho disso, como você vê no contexto geral. Capelão, a tua dor, a tua dificuldade, ela é a dor da grande maioria do mercado brasileiro. A gente, como Robert Half, como instituição, a gente historicamente divulga alguns estudos, algumas pesquisas de mercado. O Guia Salarial talvez é um dos nossos materiais mais antigos globalmente e que ele fala, embora ele esteja trazendo o comportamento de salários no mercado de trabalho, o comportamento de salário ele é resultado da lei de oferta e demanda. Então, posições mais demandadas com menor número de profissionais vão ter uma valorização salarial, então maior ou menor, de acordo com a demanda. E é interessante que nesse estudo, justamente para justificar o aumento ou a estabilidade ou o decréscimo de determinadas posições, a pergunta recai, o que está faltando exatamente? Boa. Né? E quando você fala de está faltando gente boa, entra a beleza do organismo vivo que a gente fala das empresas. Então você fala assim, você está generalizando falar que falta gente boa? Não, porque você está olhando a tua realidade. Então, dentro da realidade, do contexto do time que o Rafael Capella está montando, a estrutura, o modelo de operação da empresa que ele lidera, a característica das pessoas que ele tem no time, é difícil, porque somos seres humanos, somos únicos. Então, isso por si só já é difícil. Então, quando você vai para o comportamento técnico e você tenta fazer essa junção com o comportamental, começa a ficar ainda mais complexo. Essa história da pós-graduação, a gente pode voltar no passado, ela tem muita explicação, ela encontra muita explicação com a carência que a gente tem no Brasil historicamente de formação, desde a educação de base, ao ensino médio, fundamental, superior. Então, a gente cresceu, é uma geração que cresceu muito ligada, se precisa ter uma faculdade, um curso superior. Né? A gente está falando de uma geração nascida, geração Y, nascida até o início dos anos 90. E ali você ainda tem até 92, o que você tem? Você tem economia fechada. O mercado era interno. Então você tem uma abertura econômica política a partir do ano de 92. Aí você começa um processo de globalização no mercado brasileiro.
logo tem as discussões de Mercosul. Então é engraçado, se você volta e faz uma análise histórica, o mercado começa a demandar primeiro espanhol, as pessoas colocaram primeiro a cabeça que precisavam de espanhol, mais do que inglês, porque não, tô aqui, América do Sul, Mercosul e tal. E na verdade o que acontece é que a demanda cresceu muito rápido, você acabou tendo uma profissionalização um pouco mais lenta dos processos nas empresas, só que você teve um boom de empresa multinacional. Então, o que você está trazendo é um fato. A gente, hoje, um dos principais conselhos para um profissional que está iniciando a carreira ou que já tem alguma experiência e quer galgar passos, quer avançar alguns passos na tua carreira, o inglês, fundamental. É uma competência técnica, só que desenvolvê-la te leva para um caminho onde você tem que desenvolver uma outra competência comportamental, que é a sua capacidade de comunicação. Você Exatamente. desenvolver um segundo idioma, inevitavelmente você vai desenvolver o teu idioma nativo. Então, o que acontece é que eu falo português, vou começar a estudar inglês, todo o trabalho do aprendizado, ele me leva a escrever, falar, ouvir melhor, e isso vai me gerar uma capacidade de comunicação maior. Então, quando a gente olha para o mercado brasileiro, a demanda que você tem, ela é muito técnica. A gente também tem uma parcela da população que para na graduação, ou vai para pós e para na pós. E uma das competências que a gente mais vai falar nos próximos anos, e já se fala hoje, a gente não é nem exatamente uma competência, mas é um comportamento, uma característica que é da educação continuada. Você terminou a tua graduação, você pode fazer a pós, pode fazer inglês, espanhol, o importante é não parar. Eu vou para o Excel, vou entrar num VBA, vou para uma linguagem de programação, Python, R, eu vou fazer um curso para eu falar melhor em público, eu vou fazer um curso para melhorar minha qualidade para fazer PPT, para as apresentações da empresa, eu vou fazer um curso específico de curta duração de negociação, ou vou fazer buscar me desenvolver na questão da liderança. O fato é que eu não posso parar. Ainda existe muita mentalidade de que eu entrei e ainda é uma mentalidade um pouco de uma geração passada, um modelo organizacional passado, até um modelo muito parecido com o funcionalismo público em algumas circunstâncias, do tempo na função. Ainda existe uma porção muito grande que acredita que eu vou entrar na empresa, não, 3 anos eu sou sênior, 5 eu já sou gerente. Se em 10 eu não for diretor, aí eu fico no mesmo lugar. Entendeu? Então é uma junção de coisas. São várias coisas ao mesmo tempo que você vê que forma uma bola de neve, mas tudo traz a gente de volta para a competência, que é você como ser humano, como você bem trouxe, o meu mapa de mundo, as minhas experiências, o que formam as minhas crenças, de entender que eu não posso esperar. Hoje tem um colega que postou uma frase que eu achei muito legal: o mundo vai fazer tudo por você, menos a sua parte. E é bem isso, né? Você precisa ter esse ímpeto de buscar o algo mais, é o que torna as tuas posições tão específicas e traz esse sentimento de que tá difícil de encontrar gente boa. E um ponto, né, Léo? Eu tô aqui, quando você falava, tô prestando atenção e eu vi algumas pessoas entrando, né? E fico muito feliz. Eu vi que a Érica entrou, a Érica Destro, né? Foi uma das minhas chefes na Veolia. E aprendi muito, Érica, com você e sou eternamente grato pelas E uma, e oportunidades e uma por das tudo. pessoas, e uma das pessoas que me deu muita confiança no meu trabalho. Ela Então é é uma ótima. pessoa que tem um respeito muito grande. Eu gosto muito também. E eu vi entrando em você comentando, acho que juntou as duas coisas, né? Porque eu me recordo, né? Eu brinco quando eu era pequenino, lá em Barbacena, né? Quando a gente estava lá no começo da carreira, a gente cria esse hábito nosso, o que é bom também, da gente ficar sempre inquieto, incomodado para buscar um crescimento profissional. Mas a gente tem que tomar muito cuidado, e aí eu vou entrar em 2 temas, né, que você me conhece, eu não poderia falar, né, faz parte dos pilares que eu acredito muito, que é a fé, né, e obviamente também a nossa qualificação, mas eu acredito que às vezes a gente precisa de verdade ter muita fé naquilo que a gente busca, né, eu costumo, independente da religião de quem está aqui assistindo, eu acredito que Deus tem um plano para a vida de cada um. E tudo vai se encaixar no seu devido tempo, por incrível que pareça.
Então, às vezes, a gente quer apressar demais as coisas, e a gente vai por um caminho que não é talvez aquele que ele está trilhando, né? E o que eu quero dizer com isso? É importante, mas ao mesmo tempo, a gente tem que tomar muito cuidado para não achar que as coisas vão cair no nosso colo, que o milagre cai do céu no nosso colo, e não é assim que a vida funciona. Né? Para chegar até aqui hoje, eu vejo, eu falo, cara, eu ralei pra cacete para chegar até aqui. Você também. Quantas noites ainda a gente trabalha, né? Hoje menos, né? Até esses dias perguntaram nas minhas caixinhas, quantas horas você trabalha? Eu falei, trabalho 18, 16. A Fernanda, mentira, você não trabalha tudo isso, não é verdade. Ela me corrigiu, pegou na curva, né? pegou Na mas, curva. mas é porque a gente fica com esse péssimo hábito, né? E é verdade, nunca, graças a Deus, e não quero mais. A gente tem que evoluir, né? E evoluir. Aqui no Brasil, a gente tem um péssimo hábito de achar que é bom quem fica trabalhando 20 horas por dia, 18. Acabou, não tem que bater no. Eu era assim, né? Bate no peito, nossa, como eu sou bom, que orgulho. Cara, não é bom. Né? Se você é um gestor que está preocupado com o seu time, com people, com fé, com liderança, com pessoas, não é bom. Você tem que fazer as coisas, investir em automação, investir em processo, ter um time bom para que ele pense também. Né? Não estou falando que a gente tem que aqui todo mundo, né, ser a Madre Teresa dentro do trabalho, não é isso. Né? É bom, os valores sim, mas não é. A prática é difícil mesmo. É um ambiente competitivo, é um ambiente que um quer se esquivar de um problema e às vezes acaba colocando a culpa no outro. É normal, isso tem ambientes tóxicos, ambientes sadios e assim vai. Mas eu não vou fugir do tema, vamos voltar aqui. E hoje, Léo, pensando também em carreiras, quais são as carreiras que você que está aí na linha de frente, contratando gente, todos os dias vejo você publicando no LinkedIn, preciso de uma pessoa tal. Quais são as oportunidades que estão aí pipocando, quente, que estão botando fogo no parquinho nesse ano de 2021? Capela, só voltar num ponto que você falou uma coisa, parece. É óbvio que a live foi combinada, mas a gente não combina as trocas, né? Você falou, o cara, não, trabalhar 20 horas, tem alguns mercados que essa cultura ainda é muito presente. Tá? E é difícil mesmo você entrar e falar que você vai cumprir o horário das 8 às 6, por melhor que você esteja sendo. Mas o que eu acho que é importante, e é uma dica boa para todo mundo, inclusive em relação à pergunta que você fez agora das carreiras em alta, você precisa estar atento ao que está acontecendo, cara. Quem tem curiosidade de estudar um pouco o mercado financeiro, mercado de ações, de investimentos, está um pouco mais familiarizado com tendência. Pô, tô vendo que tem alguma coisa acontecendo, ele já resguarda investimento, já repensa um investimento A, B ou C. Eu costumo dizer que no mercado de trabalho é mais ou menos a mesma coisa. Então, assim, a gente teve uma pandemia. Todo mundo falava em eficiência até fevereiro do ano passado. Não, eu quero eficiência, produtividade. As empresas de software, de ERP, vendendo eficiência, vendendo redução de carga, redução de automação. A pandemia veio, isso novela, não vou me estender nisso porque todo mundo já está cansado de ver, e acelerou vezes 1000. Né? A empresa estava há 1 ano tentando levantar um e-commerce e levantou em 24 horas. Tinha empresa que estava há 1 ano, tinha empresa que não tinha o home office da noite para o dia, todo mundo home office, todo mundo livre. Subiu o CRM, subiu não sei o quê, tudo no ar. Empresas grandes, com empresas grandes. Estou falando de pequena. Empresa grande, esse é o ponto. Só que aí, você está vendo que isso está acontecendo, mas o que você está fazendo? Porque se a empresa está indo, dando esse salto, você precisa mudar rápido. Você precisa se adaptar rápido. Mudou a gestão da empresa, você precisa, ali rapidinho, chegou um chefe novo, você precisa estar atento. Eu falo chefe por costume, né? Hábito também de muito tempo, mas chefe, líder, gerente, diretor, tudo a mesma coisa. Você precisa observar o cara, entender a dinâmica que a pessoa trabalha e vai rápido. Ele vai impor o jeito dele dentro daquela cultura. Então, você falou de eficiência, é só você olhar para os mercados agora. A eficiência chegou. Você precisa ser rápido. Estou trabalhando de casa, não tenho mais deslocamento, mas todo call atrasa 5 minutos. Toda chamadinha ali atrasa, não entra, cai a internet, está no mudo. Opa, compartilhei a minha tela, não estou vendo, está vendo. Então, esse é um belo sinal do que você precisa fazer. Precisa ganhar dinâmica. Se você não ainda está preso no modelo analógico, precisa ganhar dinâmica. Verdade, então, só para comentar o que você falou da eficiência. Agora,
mercados, oportunidades, essa é a parte mais bacana do trabalho, que você acaba percebendo que existe oportunidade em todas as carreiras. Então a gente pode passar por uma aqui, se você quiser, a gente falar de oportunidades latentes, faltando profissionais qualificados ou profissionais, que eu digo qualificados, mas de acordo com a demanda atual do mercado. Então, por exemplo, momento de retomada, reaquecimento de economia que a gente está agora, o pessoal de finanças, tem muita gente ainda falando, pô, mas ainda estou sentindo meio parado. É porque é um movimento que ele é uma onda, né? Quando estoura a crise, quando estoura um momento ruim, pandemia, o que você começa? Reestruturação, olha para dentro, crescem as posições que estão relacionadas a esse tipo de projeto. Então, cresceu, a gente contratou muito engenheiro de processos, a gente contratou muito analistas de processos, o PMO para fazer reestruturação de áreas, o contador para olhar para o balanço, ver alternativas, eu tenho um balanço forte ou não? A gente já sabe historicamente que sobrevive às grandes crises em empresas com balanço forte, empresas com Caixa. estrutura de capital forte, caixa. Então, cresceu demais a demanda por tesouraria, que enxuga o crédito na praça. Você precisa, antigamente, do tesoureiro que tinha um bom relacionamento no mercado financeiro. Hoje, ele tem que ter um bom relacionamento, mas ele tem que ter um bom conhecimento da estrutura de capital dele. Você E vai para a área hands-on, né, Léo? jurídica, E hands-on, né? Você pega, hands-on, que desculpa, faz? só um parênteses, né? Você pega um BNDES da vida, né? Cara, você tem que ir lá e correr atrás. Você não tem. Você vai pagar comissão, com respeito, tem aqueles caras que cobram comissão para fazer esse tipo de trabalho, mas não dá tempo, tá todo mundo demandando, você tem que fazer acontecer. E é isso aí, ou saber que banco que me oferece a melhor possibilidade de crédito, isso acomoda na empresa ou não, vamos reportar para a matriz lá fora, na Alemanha, na Espanha, seja lá onde for, para ver se eles autorizam isso. É tudo muito rápido, porque é tão dinâmico, como você está colocando, você precisa ter dinheiro amanhã. Eu me recordo que, só vou abrir um parênteses e já paro, tá? Só para a gente não perder esse contexto. Eu me recordo que lá em março, mais ou menos, quando foi feita uma live no domingo com o Paulo Guedes para anunciar as ações do BNDES, tudo para apoiar as empresas, cara, eu me recordo que num domingo a gente fazia uma reunião, o pessoal da Alemanha, inclusive, para poder ver como a gente ia lidar com a situação e muitos clientes que no dia seguinte, ó, vamos jogar para frente pagamento, ó, vamos jogar para frente. Mas a empresa tem que pagar funcionário, a empresa tem que honrar fornecedor, né? E a gente não podia fazer a mesma coisa. E aí entra onde o cara da área financeira tem que se desdobrar e tem que dar um jeito. Não adianta só ele saber as regrinhas básicas, né? Aí é onde o cara apavora. Tem que saber buscar relacionamento. Os bancos, com todo respeito do mundo, mas o Brasil é assim, os bancos muitos dão crédito para empresas que estão muito bem, ou muitos deles até fecham as portas nesse caso, né? Porque acaba sendo mais difícil você conseguir crédito de bancos. E aí entra o papel da tesouraria em fazer, buscar empreender, que nós vamos falar disso também. Você nem tem que ser empreendedor no seu dia a dia. O que eu vou arrumar? De onde eu vou tirar ideias, né, para fazer isso acontecer? Sorry, pode falar, Léo. Você está corretíssimo, Capela. É o intraempreendedorismo ou empreendedorismo corporativo que a gente chama. E esse exemplo, ele se repete em todas as áreas, como eu estava comentando. Então, você pega na área jurídica, início de pandemia, explodiu, já era uma demanda alta, mas explodiu os advogados tributaristas, os advogados societários, pelas revisões, as reestruturações de quadro, vamos incorporar a empresa A, B, C, vamos vender, vamos comprar. Que empresa que tem, a gente fala que a empresa passa bem, a empresa que tem balanço forte, porque nessa hora ela vai às compras. Então, assim, passou 2 meses, começou a apertar, ela vai às compras, ela vai fazer aquela aquisição estratégica, ela vai fazer aquele investimento em ativos que num mercado valorizado está alto. Então, de novo, mesma dinâmica de mercado financeiro. O mercado está em queda, hoje um monte de gente indo às compras, tá barato, né? Petrobras, vamos comprar ação hoje, né? Você pega a única área que foge disso, a área comercial, por exemplo, também é uma área, pô, agora parou, né? Crise, isolamento, ninguém está fazendo nada. Pelo contrário, as empresas foram atrás de contratar o key account, ou o gerente de vendas, o vendedor, dos mercados que estavam comprando. Então, eu lembro o primeiro caso que eu peguei durante a pandemia, foi logo no primeiro dia de isolamento, uma empresa veio para a gente e falou: eu descobri que eu tenho uma participação no mercado de alimentos de 5%.
E o potencial do meu mercado de ganho de participação é de 15. Me traz 2 executivos de vendas, um para o sul e um para o sudeste, onde está concentrado, que eu vou atacar market share de concorrente. Oportunidade. Que legal. Oportunidade. Então, você tem os segmentos que caem, mas explodiu o mercado da saúde, explodiu tecnologia, explodiu a logística, né? Construção agora, né? Construção já vinha numa retomada, então você tem uma estabilização de taxa de juros, favorece o crédito para o financiamento de imóvel. Então, muitos daqueles que defendiam o movimento de sai do próprio, vai para a locação, defendendo que opa, agora já vale a pena comprar de novo. Então, teve muita coisa, e tem muita coisa boa. Agora, quando você volta, e acho que a gente falou muito ao longo do último ano o que era a pandemia, o que ia ser, agora é de fato o que está sendo. O que é fato? Trabalho híbrido, e de uma maneira geral você tem muito forte as posições daquilo que representou novos mercados, mas aquilo que estava parado voltando. Então, o exemplo que a gente ia falar de mercado financeiro, planejamento financeiro, área de custos, área de planejamento de investimentos, área de Pricing. M&A, pricing, muito aquecido. Você tem dificuldade de contratar. Só que ainda não é não é aquele aquecimento que você fala, mercado uma loucura como a gente viveu em 2011, 2012. A gente ainda está num ciclo de retomada. Daqui a pouco a gente começa e provavelmente agora depois a partir do segundo quarto, você começa a ter as movimentações das áreas que são chamadas de suporte. Então, desce para o financeiro transacional, quantos a pagar, receber, fluxo de caixa, porque as demandas começam a aumentar de novo. Você começa a ter um crescimento forte de novo na área tributária, porque no Brasil isso é complexo, aumenta o volume, aumenta o risco. Você começa a ter as mudanças agora de fato nas cadeiras executivas. Você teve uma primeira onda no momento que o mercado começou a retomar lá em agosto, setembro. Agora é aquele momento de análise de performance de novo. Quem que aproveitou? Então você começa a ter oportunidades executivas de novo. Área comercial muito forte, área de marketing digital muito forte. E aí, de novo, tecnologia a gente nem fala, porque tecnologia, você tem uma deficiência de mais de 100 mil posições no Brasil, em É. 5 anos a expectativa é que chegue em 500 mil posições. Então, assim, esquece todas as outras áreas, cara. Se você quer uma carreira ascendente rápida, vai para TI, vai aprender a programar, entendeu? Então Ah, tem oportunidade para tudo, cara. eu acho que também, só para pegar, essa semana eu falava com um amigo, né, que está nessa área, de bater um papo sobre uma mentoria, né? E de verdade, um cara hoje que consegue surfar bem na parte técnica de programação de TI, se relaciona bem, tem uma comunicação boa, fala inglês, é uma mosca branca, né? Não existe. Mas quando a encontrar, esse cara é super valorizado, como a gente sabe de um bom contador, um contador que fala inglês, um contador articulado, que não só veja débito e crédito, mas tem uma boa facilidade de comunicação. Outro ponto também, a área de controladoria, que é uma área onde eu venho, né? E que é a área, digamos, o GPS da área de finanças numa empresa, onde você precisa ter a capacidade de pegar aquelas informações técnicas e transformá-la em tomada de decisão para a alta administração. Você pegar outras áreas, como você bem colocou, só para dar um overview geral, logística, que é um grande desafio nesse país, principalmente agora também. As empresas de logística aumentaram muito a sua participação em consequência das entregas online. Você pega Mercado Livre, o que esses caras estão fazendo, né? Você pega, inclusive, iFood, né? Eu estava há 2 semanas numa live com 2, 3, sei lá, com o Diego Barreto lá, que é o CFO do iFood, e ele falava muito, né, o quanto esses caras cresceram e o tamanho que esses caras ficaram, né, e onde esses caras ainda vão, é só o começo, né? Mas voltando, uma das coisas, Léo, também importante para a gente meditar aqui, qual o recado que você poderia dar para as pessoas jovens que estão aqui ouvindo a gente? Nós vamos fazer 2 perguntas, tá? A primeira, os mais jovens que estão começando no mercado, eu tenho uma sobrinha que está começando no mercado, está começando a faculdade dela, a Bia tem 18 anos. Que recado que você poderia dar para ela aqui nessa live, por exemplo, como outros também, né? Eu tenho amigos que vão começar a trabalhar de estágio daqui de uma semana, né? Numa empresa, na área de Comex, na área de seja lá o que for, né? Pessoas que estão no seu começo, outros que estão na área de tecnologia agora, está começando. Que conselho você que é o cara que está no dia a dia buscando gente para trabalhar nas empresas, que sabe o calor, tá na ponta do iceberg com
as áreas de recursos humanos de inúmeras multinacionais aqui em São Paulo, né? O que conselho você daria para esse tipo de pessoa? E qual conselho você daria para a pessoa que está entrando no seu segundo ciclo de carreira? O que isso quer dizer? Pessoas que trabalhavam anos numa empresa, saíram porque cansou. E isso é um grande bênção que está acontecendo no Brasil, porque as pessoas sempre tiveram muito medo, né, de buscar aquilo que sonhavam ou encarar algo novo. E eu acho que as pessoas têm cada vez mais deixado isso, porque a gente cresceu numa época de inflações altíssimas, nossos pais viviam super preocupados, era muito difícil o acesso ao estudo, ao conhecimento. E hoje, com essa facilidade de acesso, as pessoas conseguem ter mais coragem de buscar uma nova oportunidade, deixar aquele trabalho de anos. Elas não são reféns daquilo, porque elas acreditam no potencial delas também e nos projetos de vida delas. Então, essas pessoas com uma idade mais avançada, que estão entrando na sua segunda fase da carreira, que tomaram a decisão de buscar algo novo, qual conselho você daria para elas também? Então, primeira parte, aqueles que estão começando, e segunda parte, aqueles que já têm um aprendizado, que já têm uma experiência, mas estão entrando no segundo ciclo de carreira profissional. Qual conselho você poderia dar para eles? Capela, quem está começando, eu acho que você tem. Acho que eu vou numa olhada a gente fala que se a gente pudesse começar hoje de novo seria diferente, né? Mas existem alguns comportamentos que eles são recorrentes em pessoas bem-sucedidas, né? Então, quando eu converso, tô em sala, esse ano eu completo um pouquinho mais de 4.000 pessoas entrevistadas diretamente. E algumas coisas eu costumo tomar nota. E esse comportamento ele é recorrente em pessoas de alta performance. Assim, começou a carreira, você tem muita opção. Pode ir para o inglês, ir para a pós-graduação, você pode começar numa área X e para a área Y, focar em empresa grande, empresa pequena, não importa. Aquilo que você se propor a fazer, faça. E faça com afinco, com raça, com garra, com vontade. O que eu tô aqui no escritório da ABC, eu tô começando um trabalho com as faculdades da região e a gente vê e com os empresários da região, a gente vê não é uma reclamação, mas uma constatação que é muito interessante. E eu vou chegar onde você me perguntou. Tem muito estagiário, às vezes até de faculdade de primeira linha, chegando no primeiro emprego, pedindo demissão em 1, 2 semanas. Porque tem uma formação, tá tendo uma formação acadêmica muito forte, muito boa, às vezes educação em casa, mas não está preparado porque a vida é da porta para fora. Às vezes não É se guerra. preparou, foi muito protegido. Mas sabe aquela coisa de uma hierarquia? Que a gente está falando hoje de cada vez mais de organizações horizontais, mas a grande realidade são organizações verticais ainda. Então, assim, você vai ter que seguir ordens, seguir processos. Então, você vai chegar num ambiente que talvez tenha uma pessoa que não é graduada ou não tem uma formação de primeira linha ou não tem uma formação cultural para a pessoa, mas conhece muito do que ela está fazendo, então sente e ouve, aprende, né? Então, eu digo, pega qualquer que seja a tua primeira oportunidade, vai com garra, vai com afinco, pega para fazer, senta do lado dos mais velhos ali, como é que você faz? Me ensina, ouve mais do que fala. É muito legal que hoje eu vi de um desses empresários que falou, eu acho incrível, meu filho, eu falando com ele, ele falou, meu filho é um desses. Mas eu acho lindo que eles são cheios de convicção, isso é ótimo. Mas pega a convicção e coloca um pouquinho de humildade também, um pouco de capacidade de ouvir, porque os programas de estágio hoje, eles não são como de 20 anos atrás, você era contratado para imprimir Tirar, papel, para ficar na trocar toner de Graneiro, impressora. eu era jovem, eu era Juco, não sei se você sabe o que é isso, né? Eu vou Eu contar a também minha cresci em história. Osasco. Ah, é verdade, tamo junto. E, cara, eu era Juco na Graneiro, eu ficava numa salinha de Xerox o dia inteiro tirando Xerox, né? É isso. Hoje não, os programas, as empresas brigam entre si pelo estagiário, oportunidade de você colocar, só que ele vai fazer uma atividade operacional. Eu não conheço um CEO, um CFO bem-sucedido que não conhece a operação como a palma da mão, que não desce lá, ele sabe.
atrasou o fechamento para um problema numa nota da logística, ele já sabe em quem ele tem que ir. Ele conhece. Então, assim, ouve, pega essa oportunidade, entrega teu estágio, se dedica, busca o algo mais que você falou, não é seu estágio é de 4 horas, não é trabalhar 8, mas é o algo mais, sabe? Você vai se deparar com uma atividade que você não consegue fazer ou não conhecia, pô, tira lá meia hora do teu Netflix para estudar aquele conceito. Então, eu estava conversando com um candidato esses dias, ele tinha muita dificuldade com o PROC-V, a vaga, ele conhece muito da função, a vaga era para ele, o cara nunca precisei, eu sempre tive assistente, analista, falei, ó, nessa vaga não vai ter, é você. Então faz o seguinte, a entrevista é daqui 4, 5 dias, vai até lá, Estuda. pega, entra de cabeça no Google, estuda, porque você vai ser testado. O máximo que vai acontecer é você ser aprovado. Ele não só foi testado, como foi aprovado, está lá, está incrível. Então, é, são essas características de vontade, de determinação. Gruda nos mais velhos, fica atento ao que é tendência, se apega. Eu gosto muito da ideia de pegar ponta solta. Toda área, todo departamento, do mais operacional ao mais estratégico, tem ponta solta. Tem aquele negócio que ninguém quer colocar a mão, pega aquilo, torna aquilo teu projeto. Os programas de trainee e estágio mais bem-sucedidos hoje do mercado brasileiro, eles têm em comum que o trainee e o estagiário, ele cumpre o período com um projeto que ele precisa entregar, fora o dia a dia. Lá na Né? MC Então, a gente vai você pega fazer aqui, isso também. ó, tem um problema, um gargalo aqui na expedição, arruma isso para mim. Fora isso, você está tocando contas a pagar. Então, pega essas coisas, aproveita as oportunidades. Vai falar, mas eu não vou ser efetivado, eu não tenho chance. Tudo bem, mas você começa a ter história para contar. Ô, No Léo, teu primeiro emprego, você não tem experiência, mas depois do primeiro estágio, você já começa a construir. Então, para o jovem, eu iria por esse caminho, aliado ao inglês. Tá? Do inglês desde já. Começa a falar inglês agora, usa 30 minutos de Duolingo por dia, usa 30 minutos de leitura por dia, 30 minutos de Netflix. 30 por dia, 2 horas e meia por semana, 250 horas no ano. É mais que muito curso de inglês pago. verdade. Ô, Léo, eu só queria acrescentar, antes de você entrar na outra parte, que são para os mais experientes, se hoje, eu sei que é clichê, mas se hoje eu começasse a minha carreira, né, se pudesse voltar ao tempo, né, e começasse hoje lá com começamos com 15, vai, mas começasse que hoje 18, de verdade, 17, 16, seja o que for. Dica número 1 que eu faria, exatamente o que você falou, baixa a bola, seja respeitoso, ouça muito, né, o que as pessoas falam. Os caras vão mandar você buscar carbono empautado, vai lá, busca o carbono empautado, seja o que for, né? Faz parte, isso é o que faz você se tornar uma pessoa mais agradável e estar no dia a dia. O inglês, sem sombra de dúvida, mas quanto antes começar, é vital, é muito importante. Hoje, eu não tenho a menor dúvida que a pessoa que fala o inglês fluente, ela consegue. O cara não precisa saber nada tecnicamente, não, ele precisa saber o mínimo. Mas se ele tem o idioma muito bem, puta, cara, o salário dele vai ser no mínimo, não é clichê, é verdade. 30% a mais do que outros que realmente estão acostumados, do que os outros no mercado que não tem o idioma, 30%, 40%, inclusive, a oportunidade vai surgir e assim por diante. E outro ponto que eu Capela, colocaria. esse ponto que você falou do inglês, só para ilustrar, ainda é uma parcela muito grande do mercado. Assim, se eu tenho dois profissionais em qualquer nível, diretoria, gerência, analista, tenho dois profissionais, um muito bom tecnicamente, com inglês mais ou menos, um ok tecnicamente, mas com inglês bom, você vai contratar o do inglês bom, É isso, porque ele tem capacidade de comunicar. Então, é assim, ele isso. pode não ser perfeito, ele pode não resolver todos os problemas, mas ele consegue comunicar e endereçar o problema com clareza, com transparência. Então, é só por isso que é tão importante, mesmo nas empresas nacionais, cada vez mais o mercado é diverso, é globalizado. Então, você Isso, pode ser uma isso. empresa nacional, mas que de repente, da noite para o dia, você está vendendo para uma empresa de fora ou comprando de uma empresa Você de foi fora. comprado, né, por alguém, é rápido, as coisas são muito dinâmicas. E outro É. ponto que eu colocaria também, é muito mais preocupado do que fazer a graduação é o básico, você tem que fazer, não tem jeito, mas uma coisa que me ajudou muito na minha vida, eu faria tudo de novo, são os cursos de extensão.
Eu me recordo, cara, que final de semana eu ia lá na Embi Morumbi, que não tinha ainda no Butantã, era de Osasco, na Moca, todo sábado, né? Ia para lá fazer curso de gestão de projetos, fazer curso de matemática financeira, HP 12C. Parece bobo isso, mas, cara, isso me ajudou a crescer tanto profissionalmente, mas tanto profissionalmente, né? Que eu arrisco a dizer que esses cursos livres que eu fazia, custava R$ 500 na São Judas, em outras faculdades, eram melhores do que mesmo um semestre na minha graduação. Eu não tenho a menor dúvida disso. É muito bom. Então, eu Entra no que a super. gente falou de educação continuada, cara. Exato. É o hard skill, é uma coisa que você olha num primeiro momento, talvez você fale assim, não tem tanto valor, mas é o que aumenta a tua performance no dia a dia. Se você pega a área de planejamento financeiro, que está super familiarizado, finanças de uma maneira geral, mesmo nas melhores empresas, até hoje não vive sem o Excel. E você ainda tem os profissionais de finanças que não sabem mexer no Excel. O profissional de Verdade. FP&A, de planejamento, que não vive sem o Excel, são poucos ainda que você conhece conseguindo É, fazer uma macro, programar dentro do VBA. É um baita diferencial com um custo de investimento muito pequeno. Quer dizer, se você verdade. quiser investir, porque, de novo, hoje o que mais tem é curso gratuito e tutorial para você aprender sozinho. Então, essa vontade de ser o autodidata ou de pagar para ter acesso ao conhecimento é que está faltando um pouco. Isso acho que também avançando um pouco é em todos os níveis, né? Existe muita disponibilidade de conhecimento na internet, nas empresas. O que falta é a disponibilidade e a forma como você quer adquirir esse conhecimento. Eu vejo muito isso. Eu compro, eu queria escrever um artigo sobre felicidade um dia. Comprei um curso de US$ 25 naquele site da Coursera. Você... Eu me vejo muito que as pessoas fazem, porque eu comprei, eu nunca fiz o curso e nem escrevi o artigo. Então, assim, eu comprei o curso, não, agora eu já sei sobre a felicidade. Então, é a mesma coisa. A gente vê muito isso. Então, a porcentagem de gente que não conclui os cursos, especialização, pós-graduação, curso de idioma no Brasil é muito grande, cara. Muito. Porque é chato, E né? Você fazer, vai ter, tem que ter disciplina, né? é disciplina, é dedicação, né? E de certa forma está relacionado ao teu trabalho. Se for fazer matemática financeira, cara, hoje existem consultorias só revisando o cálculo de juros de contrato de financiamento, Verdade. porque o time ali não conhece, ou não sabe, ou não teve atenção, não teve o conhecimento de uma coisa que é cálculo. Então, tem muita oportunidade para você ser mais eficiente no teu dia a dia. Agora, quando você fala de quem está na segunda fase de transição, profissional que está há muito tempo numa mesma empresa, há muito tempo, porque você tem a pessoa que desenvolveu há muito tempo, quer se movimentar e não consegue, ou por preconceito do mercado. Antigamente, nossos pais são de uma geração que 20, 30 anos era o sonho de todo mundo em cada empresa, né? O sonho de todo mundo era 40 anos de Bradesco, 40 anos de GM, Alcoa, empresas incríveis. Hoje a gente tem ainda uma dificuldade muito grande de pessoas que queiram ficar mais tempo dentro das empresas, então você tem os extremos. Ou você tem gente que pula, não consegue. A gente fala do ciclo de orçamento de 3 anos, pega o do outro, corrige pela primeira vez e no terceiro ano você faz o seu. Não tem, isso não tem. Você tem, É, ó, peguei o do outro e tá difícil, vou embora, vou para outra empresa. Não, esse aqui o chefe falou alto comigo. Esse aqui eu não vou virar diretor amanhã, vou embora. Ou você tem a pessoa que deixa o tempo passar. é Aí é isso aí. complexo. Eu acho que essa pergunta ela se pega mais a essa. O que é importante desse profissional fazer? Vamos pegar um exemplo. Estou há 10 anos na Robert Half. Eu Ô, preciso ter Léo, só um clareza. parênteses. A gente tem mais 10 minutos, tá? Tá tão boa a conversa. Eu não sei se o Instagram tá deixando passar de 1 hora. Aí a gente vê se não der tempo de falar tudo, a gente continua uma outra. Aqui mesmo, termina essa e já continua uma logo em seguida. Porque não dá, o Sim, assunto tá senhor. muito bom, cara. Pode falar, desculpa. Você pega 10 anos, a primeira análise que você tem que fazer é do teu planejamento de carreira. Eu estou 10 anos na mesma empresa, então às vezes a pessoa, eu falo que é do preconceito um pouco do mercado, que às vezes você vê ele tá lá 10 anos como analista sênior de tesouraria, só que esse cara, ele foi de júnior a pleno, de pleno a sênior, então o perfil às vezes está mal escrito dentro de um currículo ou qualquer coisa do tipo, ou mesmo, está 10 anos dentro da empresa. Só que eu tenho alguns amigos em empresas desse perfil.
entrou, a empresa faturava 100, 10 anos depois a empresa fatura 1 bi. Cara, não é a mesma empresa. Não. O cara passou por muita coisa. Ah, Ele passou por muita coisa. Talvez ele seja muito mais qualificado do que um gerente que você tem na tua estrutura. Então, eu acho que é olhar para o teu histórico, ter uma análise crítica de quais foram as tuas entregas. Então, tá aqui, ó, tenho entregas. Segundo, o que faltou? Por que eu não fui o supervisor? Por que eu não fui o gerente? Por que eu não virei o diretor? Essa análise crítica, ela tem que ser feita com muita humildade. O que me falta em termos de competências? E qual foi meu ímpeto, meu entendimento? Sou gerente de uma empresa de 2 funcionários. Isso não significa que eu sou gerente na empresa de 1.000. Muito pelo contrário. Você tem que avaliar as diferentes estruturas. Então, nesse caso, eu sugiro sempre o que está acontecendo no mercado, quais são as competências técnicas e comportamentais mais demandadas para aquela função. Vamos pegar o exemplo de marketing, por exemplo. Marketing hoje, mundo digital, então precisa entender. Você pode não ser a pessoa de martech, de marketing digital, mas você precisa entender de analytics, de AdWords, SEO, SEM, você precisa entender isso. A dinâmica do marketing digital como um todo. Você precisa entender que teu papel não é mais planilha, planejamento, programas. Você precisa ir para campo com vendas, entender o que vendas está fazendo. Marketing hoje tem um papel de geração de receita. Então, fazer esse tipo de análise na tua posição, no teu empregador atual. Fazer análise do que as suas competências, realizações, as características que você precisa desenvolver, onde que você conecta isso no mercado, que tipo de empresa é compradora dessas características. Eu te falo, poderia dizer, citar aqui uma porrada de clientes nossos que eu tenho demanda por gente estável. Hoje o mercado está muito comprador do que é diferente. Então foi-se a época do que eu só quero o jovem, iPod, só quero o cara de 30 anos para ser meu diretor. O mercado hoje, ele demanda, tem empresas que demandam, eu preciso de um executivo cabelo branco. é. Não porque ele vai ser, não necessariamente porque eu acho que ele vai ser super inovador, mas porque ele sabe vencer problema. Ele já Muito passou bom. por essas crises que a gente está passando sem ter dor de estômago. Então, é analisar de forma humilde o que eu posso te entregar, mas o que eu preciso evoluir, onde eu preciso melhorar. E vai atrás. Esses pequenos cursos de especialização, cara, é mel na chupeta. Vai atrás da programação, vai atrás do Excel avançado, vai atrás de entender melhor a linguagem de um roleplay, gestão de projetos super em alta, certificações de qualidade e melhoria contínua, Green Belt, Yellow Belt, Black Belt, aprender a aplicar metodologias, aprender a fazer um Kanban, tudo que for Agile, relacionado, né? O OKR, metodologia ágil, Scrum, tudo isso, cara, qualquer coisa já te coloca num passo à frente das pessoas que estão na mesma situação que você. E vender a experiência, vender a vontade de aprender, porque também não adianta eu ser um cara que eu tenho 10, 15, 20 anos de carreira e, putz, não, sempre fiz assim. Esse é o problema. Tem muito desse comportamento. Então, você vê que os dois se encontram, né? O jovem e o experiente se encontram na mesma coisa, que é a necessidade e a vontade de aprender. Você precisar buscar a educação de uma forma contínua. Não sentar e agora eu estou pronto. E, Léo, você falou uma coisa importante, o tempo está curto, eu tenho mais uma pergunta importante e tenho que fazer ainda as perguntas do que escreveram na caixinha. Uma coisa super importante, nesses meus anos aí de gestor, né, o que eu tenho visto muito é muito sonhador. Pessoas que, cara, eu quero trabalhar numa empresa onde eu tenho um plano de carreira, onde daqui tanto tempo eu estou ali, né? Porque eu vi na Unilever o programa de trainee e tal. Puxa, eu realmente, eu acho admirável, legal. Mas acho que são alguns pontos importantes. Você falou algo muito importante. Esse mundo de que é tudo horizontal, o mundo Google, Disneylândia, que, né, tem o livro da Disney que fala dos sonhos, né, como o cara construiu aquilo, a maneira de trabalhar de lá, né, ou da Google, ou dessas empresas de tecnologia, da Uber, o iFood, não sei, seja lá o que for. Cara, esse não é o mundo de 99% das empresas, e você falou algo bastante importante, ainda continua muito verticalizado.
ainda o nosso sistema hierárquico. E as pessoas querem mudar a empresa. Eu acho que o cara, ele entra como trainee, no seu primeiro ano, vindo de uma faculdade pública, falando inglês e espanhol fluente, e ele acha que a empresa tem que mudar o jeito dela, porque ele tem currículo para estar lá e beleza. Beleza, né? É isso. Eu acho legal também, tá de parabéns, mas aqui na empresa é assim que funciona o processo. Você tem que ter uma humildade de entender isso e seguir. Né? Então é muito importante. Eu acho que humildade, e humildade não entenda o seu bobão, né? Aquele que faz tudo, não. Falando uma linguagem bem chula, bem simples, né? A humildade é isso, é você ter a capacidade de ter caridade com o outro, de ouvir, inclusive aqueles que não têm a mesma formação que você, mas que pode te ensinar muito através disso. E mais uma pergunta, Léo, que eu ia fazer. Nós somos de Osasco, né? Crescemos em Osasco. E Osasco, o Bradesco está lá, é a cidade de Deus, né? Eu trabalhei lá também. Cara, e tenho muitos amigos, né, que são bancários. E a gente sabe, né, e alguns que já foram. Meu pai trabalhou a vida inteira no Bradesco, se aposentou lá. Que conselho você que está na linha de frente, como headhunter, que está buscando profissionais, pessoas que estão no banco, que gostariam de migrar sua carreira para uma empresa que não fosse banco? Eu tenho até meu amigo aqui, o Santos, né, o Diego, que trabalhava no banco, hoje cresceu, está numa multinacional, vai morar na Argentina, virou head de finanças, de Shared Service Center, né? E parabéns, Santos, e é isso. Mas são exemplos, né? E ele é um cara que foi buscar muito isso que você falou, mas que conselho você daria para essa pessoa, para esses profissionais que saíram do rumo do bancário, de banco, e estão querendo migrar sua carreira para uma empresa ou para outra coisa? Não é uma pergunta que a gente combinou, e nenhuma a gente combinou até Não, agora, mas... não, mas é uma pergunta boa, porque conversa até com o comentário que você fez. Google, Facebook, Unilever, Procter Gamble, GM, todas essas empresas incríveis, Disney, elas são o que são, mas com muito trabalho. Não foi da noite para o dia assim, nasci incrível. Elas têm processos muito bem desenhados e definidos, e não adianta, você entra lá sonhador, mas você tem que seguir uma série de processos, aprender o modus operandi de cada uma delas. Então, não é da noite para o dia que uma empresa se torna uma coisa dessa. Agora, indo para a pergunta dos bancários, eu acho que é muito similar ao que estão vivendo, por exemplo, os profissionais de montadoras, os profissionais que estão deixando, que deixam as montadoras quando elas vão embora. Você tem um know-how muito específico de uma determinada empresa, de um determinado grupo. O mercado financeiro no Brasil, pessoas criticando ou não, é um dos mais seguros. Né? Então, você, de novo, cresceram e são o que são porque sabem fazer o que se propõem a fazer. Você tem, primeiro, um movimento importante de abertura do mercado, as fintechs, as operadoras de serviços financeiros, as empresas de crédito, os bancos digitais. Aqui vai ter e está tendo muita oportunidade e uma certa dificuldade em alguns momentos de trazer dos bancões, dos bancos tradicionais, justamente porque é diferente, não é a mesma coisa. O banco digital não é um banco de varejo com agência. Então, é importante o que a gente falou na pergunta anterior, vamos atrás de aprender, me certificar em Scrum, ou me certificar em processos de melhoria contínua, ou aprender a fazer gestão de projetos. Vamos buscar um Excel mais avançado, um VBA. Vamos buscar uma especialização para eu entrar numa outra área. Por Léo, desculpa exemplo, te cortar. Vai cair, falta 30 segundos. Eu já vou derrubar aqui e já vou começar uma nova. Eu vejo pessoas fazendo live de mais de uma hora e eu não consigo. Na minha aqui tá meio enrolado. Tá? Pessoal, já vou abrir uma nova aqui, vocês continuam, tá? Só pra gente terminar essa pergunta. Não vamos estender muito, não. Desculpa aí, Léo. Vou derrubar aqui e salvar, tá? Um minutinho.